Bom dia a todos. O Dharma, incomparavelmente profundo, de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Nós prosseguiremos hoje com a terceira estrofe do Hokkyo Zanmai. A terceira estrofe diz assim: a mente búdica transcende as palavras e os pensamentos. Os que vêm em busca da verdade são conduzidos ao Satori. Ao ativarmos a mente discriminativa, caímos na cilada dos apegos. Contrariamos a nossa essência e logo sucumbimos às ilusões. Nesses 4 versos, enuncia-se que, por intermédio das palavras, é impossível expressar a verdadeira natureza da verdade do Dharma. Este é um verdadeiro paradoxo que vivemos constantemente no Zen. O budismo torna bem claro, e Buda torna isso claro nos seus discursos, que a linguagem, por suas características duais, ela tem limites bem claros. Nós expressamos todas as coisas dizendo certo ou errado, feio ou bonito, em cima, embaixo, esquerda, direita. Nos expressamos constantemente através de dualidades, de pares de opostos. Essa característica da linguagem é a característica que eu diria classificatória, né? Ela precisa classificar para melhor entender as coisas. Queremos colocar tudo em prateleiras, em nichos, nos quais nós possamos identificar as coisas, entendê-las. Quando falamos com as pessoas, perguntamos o que ele faz, onde ele se localiza, em algum lugar na nossa sociedade. Se ele é contador, se ele é médico, se ele é advogado, nós o colocamos lá num determinado nicho e assim podemos entendê-lo melhor, não é? Pensamos, estamos classificando, discriminando, e ao fazermos isso, então, organizamos na nossa mente. Diz Aikau Roshi que esse método da linguagem é uma ferramenta muito útil. Sem ela, nós não conseguiríamos desenvolver a ciência, por exemplo. Precisamos classificar para entender, para colocar nos seus nichos adequados as coisas e saber tais coisas são tratadas assim, tais outras coisas são tratadas assado, né? Nós dizemos isso. No entanto, essa virtude de instrumento, de ferramenta para operar no mundo da linguagem, ela é ao mesmo tempo um grande obstáculo
quando tentamos entender coisas como o absoluto. E por isso mesmo, quando nós falamos do vazio, do absoluto, da verdade do Dharma, ou qualquer coisa assim, nós nos vemos nos limites da linguagem, e a linguagem não permite vermos a verdadeira natureza da verdade do Dharma como ela é. Por meio do pensamento, não é possível apreendê-la. Mas os Budas e seus sucessores não pouparam esforços, diz Mokugen Roshi no seu livro sobre o Hokkaisamai, para transmitir, respondendo à busca dos estudantes no caminho, utilizando os mais variados ensinamentos e orientações. Porém, se os praticantes se apegam às palavras, aos meios ou aos métodos, eles afastam-se cada vez mais do Dharma como ele é, tornando-se prisioneiros das ilusões discriminativas. Por isso, muitas coisas, tais como os métodos, os ritos, as maneiras com que nós mesmos construímos e operamos no Zen, têm as mesmas virtudes e os mesmos defeitos da linguagem. Por exemplo, é muito louvável e bom praticarmos ritos ou cerimônias. Eles foram desenvolvidos e criados com o objetivo de estimular a plena atenção, de criar um clima adequado dentro da sanga, etc. No entanto, o apego aos ritos e cerimônias é um obstáculo à iluminação. Os dois ensinamentos estão presentes no Zen, eles são ditos assim mesmo. De um lado, temos que ser capazes de praticar de uma determinada forma. De outro lado, devemos ser capazes de não estar presos às formas, sabendo que as formas podem ser alteradas a qualquer instante. Por isso, é preciso cuidado, pois os apegos são problemas reais que se manifestam na prática cotidiana, tanto de mestres quanto de discípulos, de professores e estudantes que buscam o caminho. A frase diz: a mente é a primeira frase, né? O primeiro verso da estrofe. A mente búdica transcende as palavras e os pensamentos. Significa que essa mente universal, que podemos nomear de verdadeiro espírito ou âmago da consciência real, é impossível de ser totalmente expressa por palavras e pensamentos. Essa mente, com letra maiúscula, refere-se à grande mente búdica, à mente suprema, à mente do Samadhi, à verdade universal, ao Dharma, múltiplas formas de tentarmos expressar do que estamos falando, sabendo que por mais que tentemos, essas expressões e palavras não expressam a realidade tal como ela é, mas apenas são aproximações, referências a respeito. Então, transcender as palavras significa não somente ir além das palavras, mas também não se ater ou apegar a qualquer pensamento discriminativo dual. A maneira de ser do Dharma é e está além da razão. Não se alcança pelo raciocínio e pelas palavras, pois estas se limitam a uma explicação intelectual no mundo relativo. E como elas pertencem ao mundo relativo, não conseguem nunca expressar
o mundo absoluto. Entretanto, aqueles que procuram o caminho são correspondidos pelos mestres, que se manifestam com generosas palavras e pensamentos. E assim usam todos os métodos possíveis e imagináveis, analogias, histórias, mitos, lendas, o que for necessário para tentar fazer com que o aluno compreenda o caminho. Isso é expresso no verso seguinte: os que vêm em busca da verdade são conduzidos ao Satori, ou seja, à iluminação. E por isso, então, disse que existem 5.000 volumes de sutras, 84.000 mondos, perguntas e respostas, inumeráveis koans, expressões que às vezes confundem os estudantes do caminho, porque quando dizemos, por exemplo, 84.000 ensinamentos de Buda, essa expressão não significa que existem 84.000 ensinamentos contados. Não é isto. Essa expressão quer dizer muitos, inumeráveis. Como quando dizemos, eu já te falei 10.000 vezes esta coisa, né? Não significa que eu falei 10.000 vezes. Assim como quando dizemos os 84.000 ensinamentos que Buda ministrou, não significa que ele deu exatamente 84.000 ensinamentos, ou próximo disso, ou mais do que isso. Não. Significa apenas muitos. Quando virem esse tipo de afirmação, como tivessem, como se estivessem sido contados esses ensinamentos, é uma falta de compreensão do estilo indiano de se expressar. De maneira geral, quando caímos no abismo da discriminação provocada pelas ilusões, somos capturados pela armadilha dos sonhos fantásticos. E a nossa liberdade é saqueada. Somos conduzidos a enganos e sofrimentos por acreditar na discriminação ou no método ou nas palavras como se fossem a verdade última. Elas não são. O mestre Tuozan Zenji chama-nos a atenção para o fato de que, ao ativarmos a mente discriminativa, caímos nas ilusões. Somos movidos pelas palavras e somos puxados a uma situação em que ficamos tomados somente pelo círculo vicioso do pensamento. Esta é uma das razões pelas quais discutir o Dharma é uma coisa inútil e que deve ser evitada, porque caímos em conflitos e perdemos-nos em hesitações, acumulamos ilusões que geram mais ilusões, sendo uma das ilusões mais deletérias dentro da comunidade budista a ideia de que tenho que defender uma ideia que eu acredito certa, em contraponto à ideia de outro que eu considero errada. Quando fazemos isso, caímos na armadilha da mente discriminativa, que quer classificar coisas como certas ou erradas. Isto nesta prateleira, aquilo na outra prateleira. Quando fazemos isso, nos enredamos em conflitos absolutamente inúteis e que nos afastam da iluminação, do Satori, que tudo entende e admite dentro do âmbito do absoluto. Vejam que dentro do âmbito do absoluto,
todos os enganos e acertos estão contidos. E que, se queremos acessar o absoluto, não podemos pensar em termos relativos, certo, errado, isto e aquilo. Isso é que faz com que fiquemos reféns de dilemas na vida. Dessa forma, quando nos opomos à nossa essência original, perdemos de vista o Satori e mergulhamos tão somente no mundo dos devaneios ilusórios. Então, por isso disse que ao sondarem o verdadeiro caminho por meio da prática, os estudantes devem ser sempre cuidadosos. No estado da mente búdica, se houver mesmo que seja uma ínfima discrepância, a unidade turvar-se-á e perder-se-á, aparecendo então uma diferença tão grande quanto a distância entre o céu e a terra. Então, na escola Zen, o Satori não é algo que pode ser expresso por palavras e letras. É transmitido diretamente, de coração para coração. Quando assimilamos a essência, podemos perceber que, originalmente, o pensar é justamente o não pensar. A existência é a não existência. E, com isso, podemos tornar-nos seres livres e sem obstáculos. Nós prosseguiremos no próximo sábado com a quarta estrofe. E então, agora abriremos para perguntas durante alguns minutos. Ai, sensei. Paulo Sam pergunta: como evitar o apego à sua prática diária? Como não deixar o zazen como um costume diário? Fazendo do zazen um costume diário. Você faz do zazen seu costume diário, assim como você todos os dias come, como todos os dias deita-se para dormir, como todos os dias toma banho. Então você deve fazer o zazen como sua prática. E a questão de como não me apegar, ora, significa não coloque isto como uma meta, como algo especial. Quando você todos os dias senta-se de manhã para tomar seu café, não pensa, estou apegado ao meu café. Não é isso que você faz. Você senta e toma seu café. É só isto. Não precisamos colocar as palavras ou os conceitos em cima de coisas tão simples, não é? Você não passa todo o seu tempo pensando, agora tenho que respirar. Você só respira. Se você precisar pensar, preciso respirar, é porque é uma dificuldade, é um problema. Você está doente. É por isso que você tem uma dificuldade. Se você não tiver dificuldade, você simplesmente faz naturalmente aquilo que deve ser feito. Geilton Sam pergunta: para a vivência diária no Zen, a prática é essencial. Progredimos mais na conformidade aos preceitos, na frequência diária ou quantidade diária de zazen? Digo, quanto mais zazen diários, melhor? Qualidade, quantidade? Como conciliar? Geilton, trata-se mais ou menos de coisas como da pergunta anterior, não é? Nós não precisamos pensar sobre frequência, quantidade ou qualidade. Nós só precisamos fazer, sem pensar muito, sem tentar classificar, dizer meu zazen é de qualidade. Quando você se levanta do seu zazen, não deve pensar
fiz um bom zazen ou um mau zazen. Você faz zazen, levanta-se do zazen, não importa se foi bom ou mal, importa que você sentou-se em zazen. Em princípio, quando nós fazemos uma quantidade maior de zazens, obtemos maiores efeitos, é o que acontece no sexim. No entanto, classificar o seu zazen não vai ajudar. E há momentos em que é mais útil fazermos mais zazens, sim, mas você vai saber disso. Estou precisando fazer mais zazen. Há momentos em que você estará envolvido com uma grande tarefa e não vai ter o tempo adequado. Isso não tem importância nenhuma, porque sua prática não é o zazen. Sua prática é a vida diária. Sua prática é o seu dia, aquilo que você faz, aquilo que você tem que fazer no seu viver com plena atenção. Se você pratica, por exemplo, viajando para fazer uma palestra do Dharma, o viajar em si é ou não é prática? Claro que é prática. Você está fazendo esforço para espalhar o Dharma. É prática. Se você está andando, passeando com seu cão e está vendo o vento bater nas árvores, isto pode ser prática. Então, transforme a sua vida em prática. A cada momento, minha mente, como está, como eu sinto, como estou percebendo as coisas. O zazen em si é um treinamento para a mente, para levar a mente à condição de ser capaz de praticar todo o tempo. Uma vez eu estava perto de um Sadhu Rinpoche, que já morreu 20 anos atrás, na realidade, e era um grande mestre tibetano, daqueles que tinha fugido do Tibete com a invasão chinesa e tinha tido treinamento antigo. E eu estava com meu filho, muito jovem ainda, talvez uns 10 anos de idade, e ele fez uma pergunta para Sadhu Rinpoche. Quanto tempo o senhor pratica por dia? Perguntou ele, muito curioso. Eu traduzi a pergunta para Sadhu Rinpoche e ele respondeu: 24 horas. Vamos ver a pergunta seguinte. Félix San pergunta: um filósofo alguma vez chamou a música a linguagem anterior à linguagem. Poderia nos falar sobre as artes, música, poesia, artes marciais, pintura, como um caminho para a compreensão do Dharma? Ora, todas as artes têm essa virtude de nos levar à essência das coisas, não é? A poesia é uma forma de dizer com palavras aquilo que é indizível com palavras. A música também tem a capacidade de nos levar a outros estágios de compreensão da vida. Moji Kumyo escreveu um livro inteiro, uma tese de mestrado sobre a arte no Zen. E ele é um pintor e um poeta, né? Inclusive o livro As Horas Mortas dele está publicado na Daisen. E falando sobre a compreensão do Dharma, eu acho que nem deveríamos explicar esse respeito. Devemos pegar e simplesmente ler as poesias tão constantemente escritas por mestres Zen e
também ouvir a música dos sutras, né? E a música do Zen tem uma antiga tradição já de música de flauta. Em vez de explicar, devemos simplesmente ouvir, sentir. E essa explicação sem palavras tem um nível muito mais alto do que tudo aquilo que é explicado. Sensei, não temos mais perguntas. Muito obrigado a todos e nos encontramos próximo sábado. Fechou. Obrigada, Sensei. Obrigada a todos.